Olá, paz seja convosco. Eu vos abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui reunidos neste santo propósito, nesta santa chamada, nesta santa vocação, para anunciar as boas novas por meio do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então vamos falar com Deus nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Eterno Deus e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, me coloco diante do Senhor com meu espírito e corpo prostrado diante da tua majestade e santidade. Primeiramente, para exaltar o teu soberano nome e assim exaltar, magnificando a tua majestade, pois tu és supremo, é primaz. Não existe adjetivos, substantivos para exaltar a tua glória. A nossa linguagem é ininteligível para tal. Mas na nossa pequenez eu quero dizer que não existe em nenhum lugar na existência algum ser que se compare a ti, pois tu és o único Deus soberano, elevado acima de tudo e de todos, acima de todo poder, de toda majestade, de todo principado. Assim eu te exalto soberanamente, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Bons, meus amados, mais uma vez voltamos às cartas que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Hoje nós vamos ler a primeira carta de Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos seguir do versículo 12 ao versículo de número 17, os quais eu passo a ler agora, nesse instante, em nome de Jesus Cristo. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus nas mais elevadas alturas, nas mais excelsas alturas, acima das mais supremas e soberanas nuvens. Esse Deus maravilhoso, a Ele ao qual nós adoramos, exaltamos e servimos com total prazer e espontaneidade. A esse Deus verdadeiro, a esse Deus soberano, ao qual eu quero vos anunciar mais uma vez nesta hora propícia, em nome de Jesus. Nós podemos perceber, já logo aí no versículo 12, o apóstolo Paulo dando graças a Deus, rendendo louvores ao nome de Jesus Cristo. Porque ele começa: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me teve por fiel, pondo-me no ministério.
ele dá graças a Jesus Cristo que o tem confortado. Assim também nós podemos dar graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque é nele que está o nosso conforto, é nele que está a nossa alegria, é nele que está a nossa esperança. Não existe outro Deus em nossas vidas capaz de nos confortar, de nos alentar, de nos afagar, como o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que não podemos tocá-lo com as nossas mãos, ainda que não podemos contemplar com nossos olhos, mas podemos senti-lo em nosso espírito, nas horas mais escuras, nas horas mais alegres, nas horas mais fáceis e também nas horas de maior adversidade. Podemos vê-lo pela fé, nos confortando nas horas mais difíceis, nos momentos mais tristes, nas horas mais escuras e negras. A sua luz vem iluminar e confortar os nossos fracos corações, porque Ele tem nos confortado, Ele tem sido o nosso refúgio, Ele tem sido o nosso cais, Ele tem sido o nosso porto, onde nós podemos atracar o barco da nossa vida confiantemente, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem sido o nosso refúgio, Ele tem sido o nosso castelo forte. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele nunca vai nos desamparar, nunca nos deixará só, porque Ele mesmo é aquele que diz: eis que não vos deixarei órfãos, estarei convosco pelos séculos dos séculos. Ele estará cuidando de nós, nos protegendo, nos guardando, nos aliviando em tudo e em todos os momentos, porque Ele é Deus. E se Ele é o conforto do apóstolo Paulo, Ele pode ser o conforto de qualquer um que se achegar a Ele. Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo dá o testemunho de como ele era. Olha aí no versículo 3. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e injurioso. Ele blasfemava o nome de Jesus Cristo, ele perseguia a Jesus Cristo. Quando ele perseguia a igreja, ele injuriava todos por causa de Jesus Cristo, ele odiava Jesus Cristo. Mas se ele, que era assim, tão blasfemo, tão injurioso, tão incrédulo, fazia tudo isso na ignorância, Deus o alcançou por misericórdia, Ele também pode alcançar as nossas vidas, porque nós não éramos como o apóstolo Paulo era. Nós não perseguíamos a igreja de Cristo, nós não matávamos ninguém, assim como ele consentiu, ele permitiu que Estevão fosse morto por apedrejamento. Depois que mataram Estevão a pedradas, pegaram as roupas de Estevão e depositaram aos pés do apóstolo Paulo, como se fosse um troféu. Está aqui as roupas daquele que você ordenou que matássemos. Ele era este tipo de homem, mas ele, mesmo sendo assim, alcançado por Deus, através da graça inacessível que foi derramada sobre a vida dele, por meio de Jesus Cristo, assim também sobre a sua vida, você pode ter esta confiança de que há um conforto, de que há um consolo, de que há um refúgio para a sua vida, para o seu coração, que muitas das vezes sofre, que muitas das vezes está triste. Mas há para nós um conforto, há para nós um consolo, porque não há nada maior do que o sagrado coração de Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nosso Deus por isso. Olha o versículo 14. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Irmãos, para ele que foi blasfemo, que foi perseguidor, injurioso, que fazia tudo na incredulidade, na ignorância, ele era um homem rico em pecados, ele era milionário em pecados, ele era um homem sem exceção, ele era um homem que havia praticado crimes grotescos contra Deus.
mas para ele a graça do nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com fé e amor. Então, se para ele, um homem que era perverso, sujo, imundo, profano, maldoso, assassino, homicida como era, a graça do Senhor abundou para ele, como não haverá uma graça abundante para você, meu amado ouvinte? Para você, minha amada ouvinte, não importa quão negra está a sua vida agora, não importa qual sujo seja o pecado que você tem praticado, mas há uma graça inacessível, há um amor infindável, há um amor sendo derramado pela cruz, e esse amor vai alcançando a sua vida agora, se você crê neste nome poderoso que é o nome de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que não é mentira, mas que é verdade, que não é uma ilusão, mas que é algo concreto, conciso, bem firme e fundamentado, de que o amor de Deus pode alcançar a sua vida agora, basta você apenas crer. Olha aí o versículo de número 15, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais o apóstolo Paulo era o principal dos pecadores. Se o Paulo, o perseguidor, o perverso, o prevaricador, se a graça alcançou um homem como ele, esta palavra fiel, digna de toda aceitação, pode alcançar a sua vida, que também é um pecador, porque Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Ele pode salvar a sua vida se você crer, não importa qual crime, não importa qual delito, não importa qual pecado, se houver um arrependimento no seu coração, esse arrependimento também veio da parte de Deus, porque Ele concede tanto a fé quanto o arrependimento. E quando você se apresenta a Ele com o coração quebrantado, arrependido dos seus pecados, Ele é fiel para te salvar, Ele é fiel para te perdoar, Ele é fiel para te purificar, porque este é o amor de Deus derramado por meio de Jesus Cristo em nossos corações, para que possamos ser lavados, limpos, remidos, restaurados, regenerados de toda a impiedade e assim nos tornar uma nova criatura na presença dele. Não importa, talvez você ache isso um absurdo, de que Deus perdoa homens e mulheres prevaricadores, perversos, imundos, profanos, sujos, horrendos. Sim, é verdade, o amor de Deus é sem limite, é incompreensível, não existe inteligência em nosso ser para compreender um amor tão grande como esse, mas este é o amor do nosso Deus, e ele já foi demonstrado na cruz do Calvário, porque ele não poupou, ele matou Jesus Cristo para que você não morresse, ele sacrificou Jesus para que você não fosse morto, e depois de ter sacrificado Jesus, ele pegou este sangue e misturou com água da purificação e nos lavou de toda iniquidade, de toda perversidade, de todo pecado, não importa qual crime, desde o mais simples até o mais profano e coroado pecado, ele te perdoa de toda iniquidade, ele te livra de toda maldição, porque esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais, ouvinte, nós somos os principais. Olha o versículo 16, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Se houve misericórdia para um homem como o apóstolo Paulo, como não haverá misericórdia para uma pessoa como você? Talvez a sociedade te ensinou que você é uma pessoa boa. Talvez as pessoas disseram que você é bom, porque você nunca assassinou, nunca roubou, nunca trapaceou, nunca passou a perna em ninguém. Mas, irmãos, entenda algo. Só
o primeiro dos 10 mandamentos: amará o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a sua força, de todo o teu entendimento. Só este primeiro mandamento que você já quebrou seria o suficiente para te condenar eternamente no inferno. Não há em nós nada de bom, não há em nós nada de excelente. Tudo que existe em nós é só crimes, perversidade, escuridão, trevas. E se nós hoje chegarmos até o nosso Cristo, que é a luz, essa luz imarcessível, infinita, eterna, nos ilumina por completo, e essa luz nos transforma e nos regenera e nos faz uma nova pessoa na presença do Senhor. Se houve misericórdia para este homem que é considerado o principal, como não haverá para você? Como não haverá para um traficante, para um homicida, para um parricida, um matricida, um genocida, um estrupador, um enganador, um estelionatário? Não importa, irmãos, o crime que você tenha praticado. Há uma misericórdia da parte de Deus, ainda que exista em nós algo que nos faz, puxa vida, como pode alguém que fez tanta perversidade? Ela simplesmente se arrepende e Deus a perdoa e ela vai para o céu. É verdade, é estranho, mas esse é o amor do nosso Deus. O amor dele é eterno, é infinito, é grande demais para que nós possamos compreender. Se há misericórdia para Paulo, também há misericórdia para nós. Se houve misericórdia para esse que era o principal, e através desse que é o principal, Jesus Cristo mostrou toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna, assim também há para nós. Porque no versículo 17 está dizendo que ele é o Rei dos séculos. Ele é imortal, ele é invisível, ele é o Deus único, sábio. A ele seja toda a honra e toda a glória para todo sempre. Irmãos, se você um dia entrar para dentro dos céus e contemplar toda aquela majestade, todo o esplendor, toda a glória, tudo aquilo que não existe em nós, linguagem para expressar, não haverá mais nada em seus lábios a não ser o versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, o Deus único, sabe, para ele seja a honra, seja a glória para todo sempre. Então há para você ainda um caminho de esperança, há para você ainda um caminho para ser alcançado pela graça imarcessível, incompreensível, indizível da parte de Deus, porque isso é que vem do nosso Deus para a nossa vida. Então, se você hoje, nesse momento agora que eu vos falo, arrepender de todos os seus pecados e com o coração quebrantado, arrependido, a chegar-se a Deus, Ele vai te perdoar agora, neste momento, de todos os crimes, de todos os delitos, de todas as falhas que você tem cometido desde o dia que você nasceu até esse momento que você ouve essa palavra. Porque esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, de que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Então arrependa-se do seu pecado, arrependa-se dos seus crimes e delitos, e Cristo te perdoará e te purificará de toda iniquidade, de todo crime, de todo pecado, e você vai se tornar um cidadão dos céus. Deixará de ser filho da ira, filho da destruição, para se tornar um filho da luz, um filho de Deus. Porque essa é a promessa de Deus e Ele não falha nas suas promessas. Vamos falar com Deus nessa hora, em nome de Jesus. Grande Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, agradecemos ao Senhor por esta palavra, porque fiel é o Senhor para perdoar pecados. Mas o Senhor só pode perdoar, Deus, eu sei, aqueles que se arrependem, aqueles que querem deixar essas práticas profanas e passam a viver uma vida digna do Evangelho, uma vida digna de Jesus Cristo, uma vida digna daqueles que são filhos de Deus. Então, Pai, coloca o teu arrependimento no coração de cada ouvinte, na minha vida também, para que possamos juntos, numa só voz,
numa só fé, unissonamente clamar que ao Rei dos séculos, imortal e visível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todo sempre. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Vá em paz, meu irmão e minha irmã. Não peques mais. Em nome de Jesus Cristo.